Eu ando desde abril do ano passado a querer continuar com esta série, mas finalmente novembro foi o mês. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras aí desse lado. Eu hoje trago-vos a minha opinião sobre este livrinho, Bando de Corvos, de Anne Bishop. Este é o segundo volume da série Os Outros, sendo o primeiro volume Letras Escarlates. Eu vou-vos deixar o link para a minha opinião do primeiro aí nos cards e vale muito a pena ver porque foi um dos meus favoritos no ano em que eu li. Foi um livro que eu dei 5 estrelas, foi uma leitura deliciosa e acabei o livro, obviamente, sendo isto uma fantasia, ali agarrada a querer pegar no próximo. Problema, eu não tinha o próximo disponível para ler. Então, como não tinha o próximo, fiz ali um compassinho de espera. Entretanto, comprei o segundo, o terceiro e outros tantos da série, porque gostei tanto do primeiro que já sabia que ia gostar do restante da série. E pus este como objetivo de leitura para este ano, para 2025. E ele teve em vários TBRs ao longo do ano, mas finalmente novembro foi o mês e, curiosamente, eu li numa altura em que se calhar não devia ter pegado nele, porque eu cheguei a novembro com as minhas leituras muito atrasadas e tinha muitos projetos, mas no início de novembro o que me estava mesmo a apetecer era isto. E eu li a primeira página e senti-me a regressar a casa. E senti-me que era exatamente isto que me apetecia. E não era aquilo que devia ler, eu tinha este objetivo e este projeto e aquele livro para ler, para não sei o quê, mas era o que me apetecia. E eu costumo dizer muito isto aqui no canal, que é, nós temos que ler aquilo que nos faz felizes, nós temos que ser felizes com as nossas leituras, senão não faz sentido. Então foi-me um ótimo regressar a esta história. Eu vou tentar fazer o mínimo de spoilers possíveis, mas se não leram o volume anterior, é possível que vos dê aqui alguns detalhes extra, mas fica aqui o aviso, de qualquer das formas vou tentar não fazer spoilers nenhuns para este livro em particular. Então, nós começamos este livro logo depois do final do primeiro, que é algo que eu adoro em séries, adoro quando começa assim logo seguido. Há aqui um intervalo de tempo muito curtinho, poderia ser de um capítulo para o outro, então esta continuidade para mim é algo que eu gosto sempre muito. E então continuamos a acompanhar aqui a Meg e o Simon e todas as personagens que conhecemos no primeiro livro a tentarem recuperar um bocadinho daquilo que aconteceu no final do primeiro livro, portanto, daquela coisa toda épica, não é? E temos aqui com muitas perguntas, as mesmas perguntas que ficaram do primeiro livro, portanto, as mesmas pontas soltas que eles querem responder. E aqui nós começamos o livro com um acontecimento. A Meg, de repente, tem uma visão e percebe que os corvos, daí o título, estão em perigo. E há aqui alguns acontecimentos logo no início que têm a ver com drogas que estão a ser difundidas e que estão a ser utilizadas para matar outros. Isto acaba por ser um processo um bocadinho complexo e um bocadinho com uma gestão política aqui por trás, porque nós não sabemos exatamente quem é que está a difundir estas drogas, não sabemos a origem delas e começamos aqui no início da história a perceber que tanto outros como humanos estavam a ser atacados e há no início assim alguma confusão e alguma... Não sei, acho que fica toda a gente um bocadinho a medo de o que é que vem daí. E nós acompanhamos aqui os outros e a sua alcateia humana, as suas ligações humanas aqui a relacionarem-se para tentarem descobrir a origem destas drogas e também quem é que as está a difundir. No meio disto tudo permanece aqui este mistério do controlador, portanto aquele que era o controlador da Meg e onde é que existem estas raparigas todas, onde é que elas estão a ser guardadas, onde é que elas estão a ser reproduzidas, onde é que estas sacerdotisas de sangue estão a ser prisioneiras. Então o livro todo foca-se um bocadinho nisso, pega nessa linha de mistério que vem do livro anterior e pega nestes acontecimentos novos que vão criando aqui os acontecimentos para as coisas vão crescendo, vão criando esta escalagem para chegarmos aqui a um final mais uma vez cheio de ação e cheio de peripécias. Lá está, eu estou a fazer um esforço para não vos contar muitos spoilers e eu até acho que aqui conta-vos um bocadinho mais de detalhes na sinopse, mas a essência do livro é esta, começa com a questão das drogas e vamos desvendando estes mistérios uns atrás dos outros. Eu diria que este livro está exatamente ao nível do anterior, para mim foi uma continuação perfeita, parecia que continuava mesmo em linha. Se eu tivesse começado a ler este livro no dia a seguir ter terminado o outro, eu pareceria que estava a abrir outro capítulo da história. Para mim, esteve exatamente ao mesmo nível, tanto a nível de escrita como a nível de surpresas. Acho que está extremamente bem construída, a escrita é belíssima, é viciante, dá para rir em diversos momentos, dá para mim a rir, e o Filipe olhar para mim como se eu fosse tolinha, a rir em diversos momentos.
é uma história que está muito bem trabalhada a nível político, a nível social, e a forma como se fala aqui do preconceito, do medo, e do preconceito para com o outro que é diferente, apesar disto ser fantasia, é um paralelo que eu vejo muito hoje em dia ainda entre nações, entre culturas diferentes, e acaba por nos deixar muito a pensar. E todas as questões políticas aqui por trás, e percebemos as forças políticas e como é que elas têm impacto. Aqui os outros também são muito ligados aqui à Namib, não é? Que é o mundo em que eles vivem, e faz muitas vezes lembrar aqui a fúria da natureza, e nós estamos agora a entrar numa altura de muitas tempestades e faz-me lembrar um bocadinho isso quando a natureza se revolta contra nós por lhe estarmos a fazer maldades. Então, eu não sei, é uma fantasia, mas vejo muito paralelos com a realidade humana. Eu adorei a leitura, li muito rapidamente para mim, não é? Que ando com um pouco de leitura, ele tem umas 400 páginas. É um livro que está exatamente como ao outro a nível de tudo, como já disse, e é um livro que acaba, mais uma vez, ali em aberto, ou seja, solucionaram as questões anteriores, houve ali um fecho do livro, mas há muito por onde resolver, ainda muito por onde trabalhar, que foi um bocadinho que aconteceu também no primeiro, não é? Então aqui acaba de uma forma um bocadinho mais calma. Eu também sinto que a escalada é aqui, este episódio final, se calhar não me envolvi tanto, até porque eu ia dizer uma coisa, estou a pensar se é spoiler, acho que não é spoiler dizer que a protagonista está envolvida de uma forma um bocadinho diferente, não está tão no centro da ação, então eu não me envolvi assim tanto como no primeiro, mas é uma cena muito gráfica também, bastante, com muita ação, muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo e muitas revelações, e eu sinto que há aqui ainda muito para revelar para o próximo. Eu pegava no próximo já a seguir, certamente irei pegar nele para o ano, espero. Estou a gostar muito desta série. Posso dizer que a nível de... tem aqui este toquezinho de romance slow burn que continua aqui de fundo. É uma coisa que é um bocadinho mais explorada aqui, ou um bocadinho mais abordado o termo, mas que não passa disso. Eu já sabia que isto ia ter assim muito slow burn, que era muito calmo, portanto, tranquilidade, mas a verdade é que eu estou a adorar esta série, estou a adorar a escrita de autor, as escolhas dela, a forma como consegue alternar entre assuntos super sérios com situações tão cómicas e tão caricatas na relação a estas personagens. Eu acho mesmo muito engraçado, e gosto muito da Meg. Eu acho que a Meg, enquanto protagonista da história, acaba por ser um protagonista muito interessante. Também gosto muito do Simon, mas ele consegue ter aqui caracterizado muito bem a sua característica de ser lobo. Não é? E a Meg é muito mais querida, muito mais humana, de certa forma. E é isso, pessoal. Olhem, adorei este livro, estou a fazer um esforço para não vos contar muito. Se vocês leram o primeiro, podem entrar no segundo com confiança, que vai ser, para mim, está ao mesmo nível. Aliás, o Goodreads concorda que a pontuação é mais ou menos a mesma, portanto, a média de pontuações, lá está. Vale a pena. Se pegaram no primeiro, estão na dúvida se o segundo será igualmente bom, sem dúvida, na minha opinião, vale a pena pegarem no segundo. E se já leram o terceiro, digam-me se gostaram mais ou menos que este, mas de qualquer forma eu vou ler, mas digam-me para eu baixar ou elevar as minhas expectativas, quem sabe. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo e partilharem com todos os vossos amigos que são fãs de fantasia, e não se esqueçam de subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!